Em um habitual passeio por suas terras na região de Caçapava do Sul, o coronel João Dias encontrou uma curiosa pedra esverdeada. Pensando ter descoberto ouro, mal sabia ele que tinha dado início ao mais importante ciclo de cobre da região. A extração das jazidas foi comandada por ingleses, alemães e belgas até 1942, quando o então presidente Getúlio Vargas funda a Companhia Brasileira de Cobre, que assume o controle das explorações. Essa região aqui é tradicional em termos de ciclos de mineração. É evidente que a mineração, pelo seu porte e pelas suas necessidades, e aonde que ela vai atuar, normalmente é em lugares, vamos dizer assim, não habitados. Então, há uma necessidade, no caso da época, vamos dizer assim, já desde 1875, pelos vários ciclos que houveram, de a própria empresa criar a vila, né, para alojar os seus funcionários. Tu não consegue ter a mão de obra local, justamente porque é um lugar afastado. Tu tem que trazer, importar essa mão de obra para a região também, né? Com isso gerou essa marca histórica de 5.000, 5.500 habitantes, né? É uma vila pacata, com a sua identidade, com cada pessoa trazendo seus costumes da onde vieram. Vim do município de Bagé para cá que eu vim para aqui em 62 eu vim para cá, para Minas. Eu sempre fui da campanha, trabalhando em fazenda, domando, né? Me criei foi na campanha. Eu já estava com 4 filhos, né? Então, tinha uns amigos meus que serviram comigo, né? Estavam trabalhando aqui. E aí me convidaram, senão vamos para Minas, que é melhor para ti que aí. Tá trabalhando demais aí, ganhando pouco. Fazenda é muito bom, mas paga um pouco. A vila ela era dividida por área técnica e das outras vilas eram vilas de operários. A maior parte das casas do pessoal que viria para Minas e que não tinha moradia era cedido o campo abaixo da igreja para construir casas de barro, né? Então, era até conseguir uma casa dentro da própria vila. Minha casa era a segunda casa. A segunda porta, digamos, né? Porque eram casas geminadas, a segunda porta. Onde a rua é a rua que tem o nome do meu pai. Ele começou dentro da empresa como motorista. Depois, como ele era muito curioso, ele entrou para a equipe de sondagem. E da sondagem entrou para a prospecção. Aí ele era coordenador, era o chefe da prospecção. E nisso a empresa investia muito, né, na qualificação, na competência dos funcionários. Maravilhosa escola. Chegou a ser a terceira melhor escola do estado. Acho que foi uma das primeiras escolas que teve o desenvolvimento profissional dentro da escola, que desenvolveu para os meninos a parte de mecânica, pequenos instrumentos, e as meninas toda a arte de artesanato, cozinha, bordados, coisa que para a região, a não ser em escola de freiras, isso não existia. Mas aproveitei, era a oportunidade que nós tínhamos dentro para se tornar um bom funcionário, digamos assim, né, dentro da empresa. Então, foi assim que a gente começou. Então, com 13 anos foi quando eu entrei, de fato, né, como contratada pela Companhia Brasileira do Cobre. Eu cheguei aqui, morava numa casa, porque a empresa, para a parte dos técnicos, né, dava uma casa para morar. Aí depois que eu casei com uma filha, que era também funcionária da empresa,
A gente ganhou uma casa específica para morar, né? Que era no centro da vila. E no caso de eu e a Guacira foi o primeiro casamento onde que vamos dizer assim, um estrangeiro, né? Casa com uma basicamente nativa, né? Meu casamento é uma novela, né? Isso foi o primeiro casamento assim grande, considerado casamento de engenheiro dentro de Minas do Camaquã. Meu casamento teve 500 convidados, né? Então era muita gente. E foi feito, a festa era para fazer no Clube dos Engenheiros, porque era o maior espaço da época. Por ser numa sexta-feira, o padre tinha que vir de Caçapava. E ele esqueceu do meu casamento, né? Ou seja, meu casamento estava marcado para 6 horas, para as 18, e ele chegou às 8h30. Quando eu cheguei na igreja, assim, já não tinha mais, né, as flores do arranjo, estava tudo no chão. E meus convidados, a maior parte, já estavam no clube, já alguns já bem mamadinhos. É isso que eu digo, é uma novela. Mas foi um casamento bem grande, tinha gente uma coisa séria. Um casamento. Eu botei 35 caras para me ajudar a passar carne, eu só cuidava e os caras assim. Logo que eu cheguei aí foi Aranapá, carregando caçamba umas vagonetas. Vagoneta eram umas vagonetinhas baixinhas, assim, tipo de um trem, né? Uma máquina. Eram 12, até 18. E o cara enchia na pá. A casa era 8. Dentro das 8 horas, tinha que fazer encher 12. Ali tá pronto. Dali pra gente eles pagaram como gratificação. Então, quanto mais a gente fazia, mais ganhava, né? Já no mês, fim do mês, já vinha um dinheirito mais forte. A mina tinha sempre tinha gente. Ela nunca estava parada. O serviço de mina é um serviço muito bravo. Mas Deus o livre. Eu entrava e não sabia se saía. Nossa, era bravo. Em outro lugar tinha que andar de 4 pés, ó. Fechava com dinamite, com estouro aí, então caía as pedras, tapava a boca dos blocos. E o cara tinha que entrar nesse agachão de 4 pés para entrar lá dentro, abrir o caminho para poder trabalhar. O engenheiro só vinha mais ou menos 10 horas, que recorria tudo assim. Mas nesses blocos muito bravos, eles nem entravam quase. Então a primeira atividade minha como engenheiro foi trabalhar na mina subterrânea, né? Fazendo o aprofundamento do poço de extração, né? Porque na época eu cheguei aqui, estava com 150 metros de profundidade, a gente aprofundou mais 150, ou seja, chegando aos 300 e poucos metros de profundidade, para poder se encaixar no novo projeto com a pesquisa que foi feita em profundidade para buscar o minério que estava mais profundo, né? Cada nível tinha um número. Começava no 100, no 200, no 300, 400 e 500. Depois foi para 600. Já quando fizeram 600, eu já não estava mais na mina, já tinha saído. Não quis mais trabalhar. Aí morreu uns colegas meus, morreu 3, eu não quis descer mais. Caiu uma pedra em cima. Desmoronou. Olha, isso aí é assim, é o seguinte, porque embaixo da mina tem muito liso. A junta das pedras, compreendeu? E aquilo com o barulho dos martelos, a fogueação muito forte, vai flochando. E o cara, quando vê, o cara tá trabalhando lá embaixo, quando vê, desmoronar por cima do cara. Morreu 3. Aí eu não quis descer mais. Mas isso aí de morrer 2, 1 é comum. Pô, essa mina aí comeu muita gente. Houve, sim, alguns acidentes sérios. Por que dos acidentes? Por falta de segurança ou por falta de equipamento? Não. Por falta de vigilância da gente, por falha, que todo ser humano tem uma falha, né? Nisso eu posso, né, não só como funcionária que fui da empresa, mas era um cuidado muito grande que se tinha com a área de segurança.
Mas a invigilância, muitas vezes, a parte de desatenção, né, de alguns, gerou alguns acidentes, sim. As minas aqui, a Companhia Brasileira do Cobre, foi a primeira privatização do Brasil. O governo federal, sabendo dos limitantes da jazida aqui, e tendo a perspectiva de dar um problema social com o encerramento das atividades, entendeu que era necessário fazer a privatização. Mas também com o compromisso de evitar esse futuro problema social que estava iminente. No momento que houve a definição do término da jazida, né, se tornou antieconômico tirar o remanescente, né? Houve a paralisação das atividades e, consequentemente, esse pessoal que foi trazido para cá teve a necessidade de retornar às suas origens ou ir para outras empresas. 5 a 10% permaneceram aqui na vila, né? Houve uma intensa diminuição da atividade social, mas não podemos falar em, assim, tipo uma cidade totalmente fantasma. Isso que a gente encontra muitas casas desocupadas, muitas casas foram vendidas, muitas vilas deixaram de existir, né, justamente por esse período. Mas aqueles que poderiam ficar, iam ficando. Mas saíram também porque não tinham emprego e precisavam se manter, né, dar continuidade à vida normal. Ficar na indecisão de saber o que será que vai acontecer daqui mais uns anos é difícil. Ela fechou, não foi por falta de minério, foi por falta de dinheiro. Então não tinha dinheiro. Mas tinha umas galerias, tu chegava nos blocos assim, acendia a lanterna, o lampião. A mais linda a gente vê os filão, que o filão dá assim, ó. Mesma coisa que um arroio com uma água. Ele vai assim, outro pouco vai para lá, outro vai. Se olhar nas galerias, aquele reflexo do ouro. E a prata. E cobre. O mineiro jamais vai querer deixar morrer a história que viveu aqui dentro. Foi uma vida totalmente diferente, né, dos outros lugares.